Vamos começar, gente? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais a oportunidade de estarmos aqui na tua aula, Senhor, que o Senhor possa, eu te convido o teu Espírito Santo a ficar, que o Senhor possa colocar os teus anjos aqui e que todo espírito maligno que estiver influenciando, Senhor, as pessoas que aqui estão, eu tento sair agora na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa vir sobre as tuas filhas, abrir o coração e a mente delas, que possa acalmá-las e que tudo que for falado aqui possa ser inspirado pelo teu Espírito Santo, Deus. Que elas possam sair daqui cheias, Deus, do teu conhecimento e com um pensamento mudado, em relação à liberdade de Deus na vida delas. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem conseguiu ler o capítulo? Ninguém? Não li. Deveria, né? Mas amém. Pra gente começar, é porque esse capítulo 5, a gente vai falar do compreendendo a liberdade de Deus. Já que vocês não leram, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, só para ver se vocês estão por dentro, né, dessa questão do que é a liberdade de Deus. Para vocês, você acha que o espírito maligno, ele pode agir na vida de quem é crente? Sim. Só vamos lá. Eu sou pedra no ritmo da. Então vocês acham que sim, né? Exato. Deixa eu fechar aqui. Peraí, você vai cuidar que o cartão pode cair no seu dedinho. Deixa a titia fechar aqui. Ó, dodói, vou fazer dodói. Peraí. Pronto. Então vocês acham que sim, né? Sim. Isso aí, a gente vai ver que sim é possível. No capítulo 4, a gente falou do sarar de Deus, né? A gente sabe que por interior é o sarar e libertar de Deus para a alma ferida. No capítulo 4, a gente entendeu o que é o sarar, né? Quando Deus ele vem, sara as nossas emoções, as nossas feridas. E a gente falou de dois tipos de sarar, tem o de cirurgia e o fisioterapia, quem lembra? Cirurgia, um exemplo que a gente deu foi um encontro, quando você está muito ansiosa, com depressão, você vai numa ministração de cura interior e você é curado de forma automática. Isso seria cirurgia de cura interior, né? Através de uma ministração. Então você sai do ambiente sarado, leve, aliviado. Só que tem casos que a cirurgia não resolve, vai precisar da fisioterapia de cura interior, né? Que é um processo mais longo. É isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão vindo a um curso e estão sabendo identificar quais são as feridas, quais são as raízes dessas feridas. E aí, ao longo deste tempo de curso, a gente vai fazendo a fisioterapia de cura interior e eu acredito em nome de Jesus que ao final todas estarão curadas. E aí, a gente no capítulo 5, a gente vai entender o que é o libertar de Deus. A gente aprendeu no 4 que é o sarar e no 5 a gente vai aprender o libertar de Deus. Alguém pode começar lendo para mim, por favor? Vamos relembrar que as 3 palavras que estamos trabalhando são sarar, libertar e libertar e a alma. Já falamos sobre a alma e sarar, agora falaremos sobre libertar. Quero dar uma ilustração. Imagine uma ferida necrosada, purulenta e que precisa ser tratada, mas não necessita de sutura. Precisamos usar 2 procedimentos para uma ajuda na cicatrização e outro para combater bactérias, vírus ou fungos. Então, precisamos de cicatrizante e de antibiótico. O sarar que vimos no capítulo anterior está para cicatrizante, assim como o libertar, que veremos agora, para o antibiótico. Os problemas emocionais estão diretamente ligados à ação de demônios. Deixe-me mostrar alguns textos bíblicos que nos ajudarão a perceber essa relação profunda entre problemas emocionais e ação demoníaca. Adélia, por favor. Gente, vocês viram isso daqui? Muito sério isso, né? Os problemas emocionais estão diretamente ligados à ação de demônios. Então, isso é mais um motivo para a gente se curar. Porque quando a gente tem um problema emocional, uma ferida, além de atrapalhar a nossa vida, né, a gente viver uma vida sem alegria, sem ânimo, os demônios podem se aproveitar disso para agir na nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, isso é muito sério. E aí
ele vai falar bem assim, né? Ele fala, vai citar o versículo e fala bem assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha. Pode ir. Mas eu vou ler. Cheguei chegando, hein? Essa porta aí é abençoada. Vou deixar pra tudo, sai. Depois você vai. Ah, tá filmando aí, misericórdia. Não, pode fechar, não consegue não. Problema não. E aí ele cita um versículo, né, lá em Efésios, que fala bem assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Pode continuar, Poli, para mim, fazendo um favor. De trás para frente, o texto é assim: não deem lugar ao diabo, irando-se e transformando sobre uma ira em pecado, ou permitindo que a sua ira fique dentro de você por muitos dias. O que Paulo estava dizendo é que a nossa irá praticar essas duas coisas, dará lugar ao diabo, quando ela nos controla, chegando a níveis altos, a ponto de gerar uma ação impulsiva. Estaremos dando lugar ao diabo quando a ira arde dentro do nosso coração e não fazemos nada, deixando-a passar para o outro dia. Também estaremos dando lugar ao diabo. O sentido de dar lugar é o mesmo de abrir brecha, ou seja, de abrir um buraco por onde os demônios possam entrar. Vou dar um exemplo prático. Imagine que tem uma pessoa irada e alguém está instigando ainda mais a sua ira. Percebemos que ela está cada vez mais irada e à medida que a outra pessoa instiga, a ira aumenta a tal ponto que já não sabemos do que a pessoa irada é capaz. Olhamos para ela e parece que ela já não está mais ali, visto que até a sua fisionomia mudou. Nessa hora, quem a provocou sente medo, porque tem a sensação de que já não a conhece, mas ela já não tem controle sobre suas ações, pois a influência demoníaca está operando. E mesmo sem querer, sabe que vai fazer algo ruim. Uma pessoa pode estar sob influência demoníaca leve, moderada, forte, ou pode estar completamente possuída. No livro? Agora aí, tá bom? E aí, gente, como que o diabo ele age na nossa vida através das feridas emocionais? A partir do momento que a gente dá brecha. O que é dar brecha? É deixar que uma emoção negativa fuja do nosso controle, né? Ele vai falar que quando a gente fica embriagado com esse sentimento. Ele deu o exemplo aqui da ira. Às vezes a pessoa ela tem um ataque de fúria, que ela se sente tão irada que ela perde o controle das ações dela. Ela quebra tudo, ela joga o celular na parede. E aí se tiver uma pessoa dela, ela vai bater na pessoa. E você olha, você vê a raiva nos olhos dessa pessoa. Só que atrás dessa ira descontrolada tem uma raiz, né? Ela tem que tratar essa raiz. E quando a pessoa deixa essa ira tomar conta dela e ela perde o controle de si, o diabo entra, porque ela está dando brecha. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas emoções. Isso acontece também com ansiedade. Às vezes você está muito ansiosa, você fica ansiosa e você começa a ter pensamentos, vem pensamentos. Aquela ansiedade ela te toma e você não consegue se controlar. Você começa a chorar, você começa a andar de um lado para o outro, você começa a falar sem parar. Então quando você deixa a ansiedade tomar conta do seu corpo e você meio que perde o controle, ali você está dando brecha. O diabo ele pode agir na sua vida através dessa brecha. Quando você deixa qualquer sentimento negativo ser dominado por você, não tem controle. O sentimento ele te domina. Então ali o diabo ele vai agir. E aí ele fala, né? Uma pessoa pode estar sob influência demoníaca, leve, moderada, forte, ou pode estar completamente possuída. Então a ação do
dos espíritos malignos, tem dois tipos. Tem a opressão e tem, né, quando a pessoa, o espírito passa a controlar. O que é a opressão? Opressão vem de pressão. Quando o diabo não está dentro de você, mas ele te pressiona, né? Ele vem sobre você através de palavras, ele sopra palavras na sua mente, ele lança pensamentos na sua mente. Você sente a presença dele, então naquele momento ele está te oprimindo, ele está colocando pressão sobre você. E tem a possessão, né? Quando a pessoa está totalmente, ela abriu todas as brechas possíveis e o espírito ela entra dentro do espírito. O espírito da pessoa deixa de governar, quem governa é o demônio. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as feridas emocionais, quando não curadas, quando não tratadas, pode dar brecha que o diabo agir na nossa vida. Inclusive pessoas na vida de crente, tá? Tem pessoas crentes que não estão curadas, que o diabo ele age, ele oprime essa pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Priscila, isso leva a crer que até igual... Eu acredito que vocês viram aquela menina, aquela adolescente que matou o próprio irmão. Tudo bem que ela tinha esquizofrenia, mas aí ela parou de tomar o remédio, acho que ela 15 anos ela tinha, morava ali na Serra. Ela matou o irmão de 7 anos. E ela tomava, só que ela entrou para a igreja. Aí ela achou assim, bom, eu entrei para a igreja e não preciso mais tomar o remédio. E aí foi aonde ela aquilo, né, que a bola tendo um surto. E aí ela foi matou um irmãozinho de 7 anos. Pode ser não, né? Quase certeza que sim. Sim, porque ela estava com uma faca tentando matar até a porteira. Porque igual que eu falei no início do curso, a depressão ela não é coisa do diabo, não. Ela é uma doença como qualquer outra, né? Só que é uma doença na mente. Porém, o diabo ele pode utilizar a depressão para levar, por exemplo, ao suicídio, a outra pessoa matar. Por quê? O ser humano ele tem instinto de sobrevivência, né? Qualquer ser humano, ele luta pela vida dele, né? Seja tipo, você cai num buraco, você vai lutar para sair dali porque você quer sobreviver. O instinto do ser humano, ele não quer se matar, ele não quer tirar a própria vida, né? Assim como qualquer animal do reino animal, o ser humano, ele luta para sobreviver. Então, quando a pessoa ela quer tirar a própria vida, ali já tem ação demoníaca. Por quê? O instinto do ser humano é de sobrevivência, não de morte. Então, a gente vê, quando a pessoa chega a tirar a própria vida, chega a matar outra pessoa, ali tem ação demoníaca. A depressão não é coisa do diabo, mas o diabo ele pode se apoderar, pode ser uma brecha para o espírito da morte agir na vida da pessoa e na vida de quem está próximo, como o caso dessa menina, né? O diabo entrou na vida dela e, infelizmente, tirou a vida de outra pessoa. Pode continuar, outra pessoa aí, no livro bíblico de Marcos. No livro de Marcos há a história de um gadareno que estava completamente endemoniado. Contudo, em outro caso, Pedro também esteve sob influência de demônios, ao ponto de Jesus olhar para ele e dizer: sai dele, Satanás. E se Jesus disse isso, o diabo estava lá. Paulo disse que a ira causa essa abertura que viabiliza a entrada de demônios. Pode continuar, pode ler esse texto. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sobrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistir, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 9. Então aqui em cima ele cita dois exemplos, né, da Bíblia. O endemoniado de Gadareno, que ele estava possuído por um demônio, espírito maligno, né? Não era mais ele que estava ali, mas era o demônio que assumiu o corpo dele e estava, né? Ele vivia dentro de sepulcros, vivia em cemitério, ele não tomava banho, era como um animal mesmo, era um bicho. E a gente vê isso nas ruas, né? Você tem uma pessoa, não, era uma legião.
uma legião. E aí a gente vê, esse dia eu tava voltando do serviço, eu trabalho em Cariacica, e aí eu vi da janela do ônibus um morador de rua. Gente, literalmente ele parecia um animal. Ele tava assim, todo sujo, com a roupa rasgada, as partes dele estavam parecendo as partes íntimas. Ele tava no meio do lixo, assim, tipo um animal, um cachorro reviando ali. Ali nitidamente não era ele, né? Infelizmente, por alguns motivos ele deu brecha e a gente via que não era ele mais. Era um espírito maligno que estava governando o corpo dele, a carne dele. E aí o autor fala, né, desse demoniado de Gadareno, que ele estava possuído por uma legião de demônios, e fala de Pedro, o discípulo de Jesus. O demônio não estava em Pedro, mas ele estava oprimindo Pedro, né? A influência maligna veio sobre Pedro. Olha que Pedro andava com Jesus, hein? Jesus estava ali do ladinho dele, só que em certo momento ele deixou um sentimento negativo invadir ele, que é um sentimento de frustração, de medo, e aí o diabo agiu na vida dele. E a gente vai ver que depois Jesus, né, repreende isso. E aí ele fala assim, nesse texto Pedro estava falando sobre ansiedade, dizendo, pega a sua ansiedade e lance-a para Deus, não deixe que ela tome conta. Não a retenha no seu coração, entregue para Deus. É a mesma coisa que Paulo disse sobre a ira. Não deixe a ira passar para o dia seguinte, entregue-a para Deus. Na sequência, Pedro diz, sejam sóbrios. Quando uma pessoa não está sóbria, ela está embriagada. Então, ele estava querendo dizer que uma pessoa pode ficar embriagada com ansiedade. Pedro estava dizendo, sejam sóbrios e vigilantes, não deixe que a ansiedade embriague vocês. Resistam ao diabo que está rodeando, buscando uma brecha para entrar. Resistam firmes na fé, que é o inverso da ansiedade, que ele vai embora. Então, quando a gente identificar que a ansiedade está chegando e essa ansiedade está aumentando o nível, o que ele manda a gente ser? Vigilantes. A gente tem que ser vigilantes, tem que ser sóbrios e não deixar que essa ansiedade tome conta da nossa mente. Você sentir que você está começando a ficar ansiosa, você, ansiedade, aqui não, já faz uma oração, né? Já dá uma ordem para a sua alma, assim, a alma se aquieta, não, ansiedade, nossa, repreende, você repreende essa ansiedade em nome de Jesus. Porque senão a gente fica embriagado de ansiedade. Ele fala da ira também. Por que a ira é tão perigosa, né? Porque se a gente alimentar o rancor, né? A gente fala da raiz de amargura. Se você tem algum rancor em relação a outra pessoa, seja marido, esposa, amigo, irmão, você não deve alimentar isso. Porque se você alimenta, a ira vai crescer dentro de você. E vai chegar um momento que essa ira vai se sobressair sobre a sua própria vontade e aí a brecha está aberta. Quando a brecha se abrir, você, né, o diabo toma conta, pode te oprimir. E aí ele fala, não deixe a ira pro dia, né, pro outro dia. Então assim, resolva. Você tá com rancor de alguém, tem algum mal resolvido, vai até a pessoa e resolva. Porque se você alimentar isso, se você ficar com isso dentro de você, isso pode se tornar uma brecha que o diabo agir na sua vida. Às vezes as coisas estão tudo dando errado, não sei por quê. Não sei por que está acontecendo isso. Mas às vezes você tem uma raiz de amargura e o diabo está agindo na sua vida por causa dessa raiz de amargura. Então a gente tem que se arrepender, pedir perdão, por mais difícil que seja, para que o diabo ele não tenha legalidade para agir na nossa vida. E aí ele fala, né? Pedro estava ensinando que quando a ansiedade chega ao nível de embriaguez, vai abrir uma brecha. Quando ele disse que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, a cena descrita é a seguinte: você está tranquilo em lugar protegido, cercado, enquanto um leão feroz e faminto está rodeando, rugindo, querendo devorá-lo. Eu sinto isso quase todo dia. Nossa, às vezes você parece que o mundo espiritual está nítido assim. Você sente uma coisa. Você fala assim, Senhor, isso não está normal. Você sente uma pressão. É o diabo, gente. Ali, os nossos olhos carnais não vê, mas é isso aqui que ele descreveu. O diabo ele fica ao nosso redor, rugindo como um leão, esperando uma brechinha para poder entrar. Quando vemos a cena de um leão com fome, dando voltas ao redor de um lugar bem murado, sentindo o cheiro da pessoa que está lá dentro, que está procurando um buraco para poder entrar. Então, a gente vai falar disso aqui. O mundo espiritual ele existe, o mundo espiritual é real. Assim como existe o mundo
físico, né, que nós habitamos, o mundo espiritual é real. E nele há seres espirituais, como anjos e demônios. E aí a gente vai ver mais pra frente que o diabo, como que eu posso dizer, a jurisprudência dele é no mundo espiritual. Para ele entrar no mundo físico, nós somos os portais. A nossa alma é o portal. Por que nos centros espíritas, nos terreiros, precisa de um pai de santo? Porque o diabo ele só pode entrar no mundo dos humanos através da alma de uma pessoa. Então ele precisa dessa brecha. E aí ele só vai entrar se der legalidade, né? Então o que a gente vê nessas religiões assim, que incorporam, a maioria, né, dos pais são homossexual, né? Ou assim, tem uma vida toda desgramada. Porque o diabo ele precisa dessa brecha para poder passar por um mundo. Sem essa brecha, sem essa legalidade, ele não tem poder. Ele precisa dessa legalidade para agir no mundo natural. E ele fala assim, Pedro quis dizer que a ansiedade, no nível de embriaguez, poderá ser a brecha que o leão procura para entrar. Pedro estava dizendo da ansiedade, a mesma coisa que Paulo disse da ira. Assim, como exemplo dessas duas emoções negativas, já posso afirmar que toda emoção negativa abre uma brecha. Então, gente, brecha não tem a ver somente só com as emoções negativas, não, né? A brecha ela tem a ver com todo tipo de pecado. Fofoca é uma brecha. Sentir inveja do outro é uma brecha. Mentira é uma brecha. Às vezes você, é uma mentirinha pequenininha, ninguém vai ver. É uma brecha que você está dando para o diabo agir na sua vida. Assistir pornografia é uma brecha. Então, assim, todo tipo de pecado, ela abre uma brecha para o diabo poder agir na sua vida. Quando a gente fala dos 10 mandamentos, né, lá, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o seu irmão, que é mentira. Às vezes a gente pensa bem assim, Deus é um velho chato que criou regras para eu não me divertir. Não. Quando ele deu os 10 mandamentos, é para nos proteger. Por quê? Quando a gente peca, a gente dá legalidade para o diabo agir na nossa vida. E às vezes nem o próprio Deus consegue impedir. Por quê? São leis. Deus é um Deus justo, né? Um exemplo, se a pessoa matou, e aí o diabo ele tem legalidade para agir, porque ela infringiu uma lei espiritual. Está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Ela infringiu. E aí a partir do momento que ela infringe essa lei, ela pode ser crente. O diabo vai diante de Deus e fala assim, Senhor, essa pessoa ela quebrou uma lei no mundo espiritual e você é um justo juiz. E aí? Eu tenho que tocar nela porque ela infringe uma lei. E Deus vai falar assim, não vai tocar nele não porque ele é meu queridinho. Não pode. Deus ele é justo. A mesma regra que serve para aqueles que estão na presença serve para os demônios do mundo espiritual. É uma lei. Deus ele não pode, né, se negar porque ele é justo. A mesma lei que serve para o espírito serve para o mundo espiritual. Então, quando você infringe uma lei, quando você peca, o diabo automaticamente tem legalidade para agir na sua vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado disso. Deus não é um Deus chato que quer estragar prazer, não. Deus ele quer nos proteger. Isso tem a ver também com o sexo, né? Quem criou o sexo foi Deus. Porém, o sexo ele é feito pro casamento, né? Quando o homem e a mulher se unem diante da lei, dos homens, diante de Deus, o sexo é feito para aliança. O sexo dentro do casamento é bênção, fora do casamento é maldição. Então, quando você pratica o sexo fora da lei de Deus, você pode abrir uma brecha para o diabo agir na sua vida. Aí, lê para mim, por favor, aí. Quero mostrar mais uma emoção que abre o portal. Pode ser outra pessoa, não. Quero mostrar mais uma emoção que abre o portal. Em Mateus 16, 21 e 26, Jesus estava contando para os discípulos que em Jerusalém seria preso, espancado, humilhado e morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Contudo, ninguém registrou a parte que ele ressuscitaria, mas apenas as partes do seu sofrimento e da sua morte. Pedro começou a deixar que seu coração enchesse de sensações negativas e foi embriagando, especialmente de medo e frustração.
Toda sensação negativa que nos embriaga deve ser motivo de vigilância, pois ele vai abrir um portal. Pedro era um empresário na área da pesca. Toda vez que digo isso, as pessoas acham graça, pois todo mundo sempre ouviu dizer que Pedro não tinha nada, que ele não estudou, que era um João Ninguém, um pobre coitado sem faculdade. Contudo, Pedro era sócio de Zebedeu em uma empresa de pesca. Eles tinham empregados, ele não era sujeito qualquer na região da Galileia. Parece que dentro da empresa, Pedro era quem comandava parte da logística e quem fazia a coisa funcionar. Talvez Zebedeu ficasse com a parte da administração. Podemos entender isso quando pegamos um fragmento aqui e outro ali da história. Então aqui ele está explicando como que foi que o diabo conseguiu agir na vida de Pedro. Quando a gente fala de Pedro na Bíblia, a gente imagina ele não Zé Ninguém, só pescava e foi receber Jesus. Não, Pedro ele era um empresário da pesca, ele tinha um sócio, Zebedeu, e ele ficava parte da logística. Então quando Jesus falou assim, segue-me, ele largou tudo. Ele largou os barcos, largou a pesca, largou a família, largou o lucro dele para seguir Jesus. E aí quando Jesus é próximo de ser crucificado, ele fala, olha, eu vou morrer, né? As pessoas vão me bater, eu vou ser crucificado e tal, mas eu vou ressuscitar. E aí Pedro só registrou a parte que ele ia ser açoitado, ia sofrer, ia ser crucificado. Ele registra isso, Jesus vai morrer. E aí ele vê toda uma linha do tempo, peraí, eu deixei tudo que eu tinha, eu deixei o meu negócio, o meu lucro, a minha família para te seguir você durante 3 anos e meio, e agora você falou que você vai morrer? Como assim? E aí nesse momento ele se sente frustrado, amedrontado. E aí nesse momento, quando essa emoção negativa toma conta dele, o diabo age. E aí ele fala, aí Jesus ainda fala que o Pedro vai negar ele. Ele fala assim, olha, eu vou ser crucificado, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, como assim? Eu não vou te negar. E aí ele pega Jesus assim, sacode Jesus, mestre, eu não vou fazer isso. Nesse momento não era ele. Era o diabo que estava oprimindo ele. E aí Jesus, né, olha no fundo dos olhos dele e fala, diabo, sai dele, em nome de Jesus. E aí nesse momento, Pedro volta a si. E aí Jesus fala, Pedro, você está sendo uma pedra de tropeço na minha vida. Por quê? Não foi isso que eu te chamei. Você não está olhando o mundo com os meus olhos, você está olhando o mundo pelos olhos dos homens. Você está tendo medo, você está ficando frustrado. Você nem sequer prestou atenção no que eu te falei. Eu falei que eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. E aí ele volta para si, né? E aí Jesus repreende, o diabo sai dele e ele volta, né? Ele entende tudo o que aconteceu. E aí vamos lá. Toda emoção, eu já pulei, tá, gente? Eu resumi a história, já tô lá no finalzinho. Toda emoção negativa que chega ao nível de embriaguez ou que fica guardada dentro de nós, abre portal para demônios entrarem. Para ampliar essa ideia, deixe-me reivindicar 2 definições de alma, uma do Fábio Damasceno e outra do Caio Fábio. Gosto quando o Dr. Fábio Damasceno, em seu livro Oficina de Cura Interior, desenha 2 círculos interligados, formando entre eles um espaço de interseção, nomeando aquela interseção como alma, nomeando os círculos interligados ali como corpo e o espírito. Ele estava defendendo uma crença, que também é a minha, de que a alma surge da interação entre espírito e corpo. Se tivesse uma canetinha que eu ia desenhar para vocês. Ó, imagine, eu vou fazer assim 2 círculos. 1, 2. Esse é o corpo, esse é o espírito. A alma está aqui no meio, ó. Essa é a alma. Então a alma é o portal entre o espírito e o corpo. Imaginando que aqui é o mundo espiritual, com anjos, demônios, e aqui é o corpo, a terra, o mundo físico. E a alma é um portal. Então quando a gente se deixa se levar por emoções negativas, esse portal é aberto e os espíritos que estão aqui, os demônios, conseguem passar no seu corpo. Então a gente tem que fechar isso daqui, não pode dar brecha, porque senão o diabo ele vai entrar na nossa vida, né, e vai fazer estrago, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Já o escritor Caio Fábio afirmou certa vez que o mundo espiritual e o mundo físico se casam na capela da alma. Então, gente,
mais motivo. A gente tem que cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções, porque senão ela vai ser um portal para os demônios agirem não só na nossa vida, mas na vida da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego. Então vamos fechar aí todas as brechas, sarar todas as feridas, para que o diabo não tenha legalidade na nossa vida. Essa definição poética me agrada e também nos ajuda a perceber que a alma está nesse meio, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Na verdade, as duas ilustrações nos revelam que para que os seres do mundo espiritual possam passar para o mundo físico ou ter aqui níveis de influência, tem que passar pela alma. Estou afirmando que se o diabo não puder entrar pela sua alma, ele não poderá entrar na sua vida, porque ele não tem outra porta para entrar. Conseguiram entender? Então o diabo só vai entrar pela sua alma. Ele não vai, um exemplo, gente, às vezes a pessoa, sei lá, tem uma pessoa que é do candomblé. Aí você fala bem assim, não vou mandar aquela pessoa ali, que o diabo vai entrar através da liderança. Ele vai entrar não, gente. Se você tiver com a sua alma bem resolvida, se você tiver fechado todas as brechas, não é uma pessoa que é de outra religião, não é o espírito maligno que está nela que vai entrar em você, não. Agora, se você tiver cheio de brecha, com a alma toda cheia lá, toda furada de tanta brecha, aí sim, o espírito que está naquela pessoa pode passar para você. Mas não depende da outra pessoa, depende de você. Se você der legalidade, aí sim o diabo ele vai entrar na sua vida. Priscila, aqui na igreja, a menina tá até aqui participando. Aí ela tava lá, eu sei lá, tá endemoniada, alguém falou, fica aí de bobeira que vai entrar em você. Tipo, não é assim também, né? Ela tá saindo ali, pagou e eu vou cair ali, não é, né? Não. Eu falei, Se tiver brecha, sim. Se não tiver, aí eu comecei a orar. Porque eu tô ouvindo assim, porque na hora que eu vi, quando eu fechei o olho, eu comecei a orar também. Mas não é assim, é só assim, né? Se tiver brecha, sim. Se tiver muita brecha. Se você tiver em pecado, né? Se você tiver com feridas emocionais, se você tiver com falta de perdão, aí sim, o espírito pode sair dela e entrar em você. Mas se você estiver consciente, não, a minha vida está em santidade, eu não minto, eu não falo mal da vida dos outros, eu não fofoco, eu não faço sexo fora do casamento, eu compro e pago. Se você não tiver brecha, o diabo ele não vai entrar na sua vida. Gente, só tem duas formas do diabo entrar na sua vida. Se Deus permitir, como ele permitiu na vida de Jó, e se você permitir, igual a história de Jó. Jó, ele era um homem reto, ele não tinha brecha. Mas o diabo, ele tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Então só tem duas formas do diabo agir na sua vida. Se você permitir, se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não vai te tocar. Ele pode sim, igual a gente falou, ele pode tentar. Pode, através de enfermidade no seu corpo. Mas ele não vai poder tocar no seu espírito, entendeu? Tocar no seu interior. Ele pode, tipo assim, coisas externas. Sei lá, uma gripe muito forte. Às vezes você sente aquela opressão, mas não vem de dentro, não vem da sua alma, vem de fora. Entende? Vou reforçar essa ideia contando o episódio da minha história. Quando eu era criança, por volta dos meus 8 anos, aí lê, gente, na garganta. Quando eu era, aí, ó, vou reforçar essa ideia, pode ler, por favor. Meus pais frequentavam o baixo espiritismo em um local onde invocavam demônios para que estes incorporassem em pessoas, que eram chamadas de cavalo. Lembro-me de um fenômeno que via acontecer quando estava lá e as pessoas ficavam completamente possuídas pelos espíritos. Muitas das vezes, meus pais me levavam com eles e eu, muito observador, percebia que algumas pessoas queriam ser possuídas, mas os demônios não entravam nelas. Outras nem queriam tanto assim, mas os demônios entravam e elas se tornavam como palhaços na roda. Todos sabiam que determinados espíritos chamados caboclos só encostavam em uma determinada pessoa. Logo, quem queria falar com o tal caboclo ficava perto dela. Determinados demônios entravam sempre nas mesmas pessoas, mesmo que quando elas não queriam, algumas vezes elas paravam de ir ao centro espírita, mas os demônios iam pegá-las em casa. Minha mãe era uma dessas pessoas.
como desde criança sempre fui muito pensador, muito precoce. Minha interpretação era de que tinha alguma coisa errada nesse negócio. Porque se os demônios existissem, mesmo entrariam em quem estava pedindo. Mas, ao mesmo tempo, precisava admitir sua existência. Porque, quando minha mãe estava endemoniada, não tinha como negar que eles estavam lá, pois percebia claramente que não era mais minha mãe se expressando, tinha outra coisa, ou ser, operando nela. Afinal, ela não era uma atriz tão boa assim para representar de forma tão extraordinária. Eu ficava muito confuso com tudo aquilo. Depois que conheci o ministério de cura interior, entendi a razão. Todas as pessoas em que os demônios entravam e saíam com facilidades tinham sérios traumas emocionais em suas vidas. Aquelas que desejavam ser possuídas, mas não eram, tinham um nível razoável de equilíbrio de alma. Isso, para mim, comprovou que as questões emocionais negativas tornam-se brechas, especialmente quando elas embriagam uma pessoa, ou quando essas sensações mal resolvidas passam muito tempo operando na alma de alguém. Então ele conta aqui que quando ele era criança, o pai e a mãe eram do centro espírita, a mãe ia até o centro espírita e a mãe era o cavalo, né? Que ela recebia os espíritos lá. E aí tinha gente que queria ser possuída, só que o diabo não entrava. Por quê? Porque aquela pessoa estava bem com a alma bem resolvida. Gente, não é só porque a pessoa não é crente que ela não tem a alma bem resolvida, tá? No meu serviço mesmo, tem uma menina que ela acredita em Deus, mas ela é zero, ela não vai, tipo, ela era católica, mas não ia, ela tem até meio preconceito com crente. Ela fala assim que música de crente é ruim, que crente é tudo bitolado e tal. Só que a alma dela é bem resolvida, porque ela tem o pai e a mãe, a família estruturada, o pai e a mãe sempre presentes, e a alma dela pensa uma pessoa bem resolvida. E aí tem a minha chefe, ela tem uma raiz de rejeição muito forte, porque quando ela era criança a mãe dela abandonou ela, foi criada pelos avós, e ela é crente, ela é evangélica. Só que eu comparando as duas pessoas, essa menina que não é crente, a minha chefe é uma pessoa totalmente ferida. Ela, tipo assim, o jeito que ela trata as pessoas, parece até que a outra menina é crente. E a minha chefe não, mas por quê? A alma da minha chefe não está bem resolvida. Tá cheia de feridas, raiz de rejeição, falta de perdão. E aí, nesse caso, o diabo ele pode ter legalidade para agir na vida da minha chefe, que é crente, e não na vida da menina. Por quê? A menina é bem resolvida. Ela não guarda rancor, ela trata todo mundo assim, com igualdade. Ela não, tipo assim, teve momentos da minha chefe falar palavrão e essa menina ficar horrorizada. Ela, nossa, eu vou falar isso no ambiente de trabalho e tal. Tipo assim, e aí isso se torna até uma barreira para quem não é crente. Porque como que uma pessoa que é crente olha para uma pessoa que é crente e vê o comportamento? Olha, o crente age assim, eu não quero ser crente não. Então meio que a menina já tinha um preconceito com o crente, vê a pessoa agindo assim, ela não vai querer. Porque ela pensa assim, poxa, eu que não sou crente, tenho uma postura mais correta do que ela que é crente. Então assim, isso meio que até mancha o evangelho. Então a gente tem que ficar muito vigilante em relação a isso. Então ele fala que as pessoas que queriam ser possuídas não eram possuídas porque elas não davam brecha. A alma delas eram bem resolvidas. A Kézia costuma até falar, costumava falar com a gente, né? Que o chefe dela era espírita. Mas ela falava assim, pensa numa pessoa bem resolvida. Uma pessoa que trata todo mundo bem, não guarda rancor, trata todo mundo com empatia, não se altera no ambiente de trabalho. E ela fala, gente, ele é espírita, só que a alma dele é muito bem resolvida. Olhando assim, quem não conhece, parece até que tem os frutos do espírito ali. Mas não é que o Espírito Santo ali, ele só tem, não tem questões emocionais para resolver. Então, assim, isso é até uma forma de você enxergar, não, essa pessoa tem a alma resolvida. Eu tento enxergar assim. Às vezes tem uma pessoa que
te desafia, né? Às vezes a pessoa ali, ela tira você meio do eixo, mas eu tento enxergar, não, a alma dela não está bem resolvida. Então, eu vou ter um pouco de empatia, vou ter um pouco de paciência, vou pedir o Espírito Santo para me capacitar, porque quando a gente passa a entender que nem tudo é da pessoa e é da alma da pessoa que está doente, você tenta ali, né, pede paciência, eu sei, Senhor, me dê paciência para lidar com essa pessoa, porque eu sei que não é ela, é a alma dela que está podre ali. Então, o Espírito Santo meio que te capacita para lidar com aquela pessoa. É igual a questão, eu malhei com... Eu tive um professor, a qual ele era espírita. E ele era pai de santo mesmo. E ele não negava isso pra ninguém. Mas pensa numa pessoa que exalava alegria, te tratava bem, abraçava pra todo mundo. E o que me surpreendeu, eu vou ser muito sincera, isso é muito forte, tá? Com ele, foi que quando eu precisei sair, me ausentar para poder fazer uma cirurgia para retirada do útero, posso dizer assim, né? Eu acho que a gente está aqui. Mas as pessoas que deveriam me mandar mensagem, que é do patamar alto, de tipo assim, irmã Poliana, como é que você está? Você está bem? A cirurgia correu tudo bem? Nunca me mandou. Mas ele foi o primeiro a mandar e falar assim, eu estava orando por você. Então isso aí quebrou o que eu achava de uma pessoa espírita. Lógico, né? Eles não servem a Jesus, eu sei disso. Mas muitas das vezes eles têm muito mais amor do que às vezes até um crente. Isso inclui eu também, tá? Eu tô falando crente, eu estou falando crente geral. E eu fiquei assim, abismada, minha mãe ficou assim, ó. Eu falei, mãe, olha, ele sempre falava muita brincadeira, muita putaria, vamos dizer assim, né? Então ele fez um áudio e ele mandou assim, eu estava orando por você, eu espero que esteja tudo bem, que a sua recuperação seja ótima. Enquanto eu estava esperando uma mensagem de uma liderança que não teve. Entendeu? A pessoa que era da própria igreja, né, do mesmo Deus que eu sirvo, não mandou mensagem. Mas ele, sendo espírita, ele se preocupou em mandar mensagem. Então, eu acho que é isso aí. Às vezes as pessoas falam assim, o que é muito hoje em dia difícil, vamos supor, a pessoa sumiu da igreja. Ninguém manda mensagem. Fulano, não é querendo saber como que a pessoa, não é querendo saber da vida da pessoa, não é isso. Que a vida da pessoa é a vida da pessoa, mas está tudo bem, vai tudo bem, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? Então, assim, eu acho que esse evangelho, mas a Bíblia mesmo já tinha falado, né? Que o amor, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E realmente isso está acontecendo dentro da igreja. Sim. Mas dentro do candomblé, não. Eu falo porque, não que eu apoio eles, Deus me livre. Mas assim, eu fiquei foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Muito mesmo, Priscila. Eu fiquei na época até assim, aí eu falei com Silvana, né? Porque Silvana também tinha aula com ele. Eu falei, Sil, ele me mandou mensagem. Ela falou, não, acredito, e ele faz isso mesmo. Mas sabe? aí tem essa questão, ele tem a alma muito resolvida. Sim. O que acontece muito dentro da igreja é que pessoas que não têm a alma resolvida, isso eu falo de liderança de todo mundo, meio que olha só pelo próprio umbigo, entendeu? Tipo, não, a minha dor, todo mundo tem que mandar mensagem. Não, a minha dor, eu tô cuidando da minha dor, então eu não vou cuidar da dor do outro, porque, coitado de mim, tadinho de mim. Então, meio que falta isso, porque a pessoa que não tem a alma bem resolvida, ela meio que fica cega em relação à dor do outro, né? Ela se coloca no centro de tudo, parece que o mundo gira em torno dela. E aí esquece, né, de dar atenção ao próximo, esquece de mandar uma mensagem, perguntar como o outro tá. E nas outras religiões não existe isso. E aí, isso é um problema porque você tem noção de que, né, eles estão no erro e tal. Mas uma pessoa que não conhece a Bíblia, opa, eu vou para essa religião, porque lá eles me trataram com amor. E dentro da igreja não fui tratado assim.
Então, meio que o inimigo, olha como que você não cuidar da alma, olha quanto que isso é grave dentro da igreja. Então, quando isso é mais um motivo para a igreja acordar e começar a cuidar das emoções, cuidar da alma. Porque o diabo está usando isso como ferramenta, como estratégia para tirar pessoas de dentro da igreja, para levar, né, para o espiritismo, para o candomblé, porque lá eu tenho um amor que eu não tenho dentro da igreja. Mas porque as pessoas que estão dentro da igreja não cuidam da alma ferida delas, e aí estão meio que, em vez de ajudar Deus, está atrapalhando Deus. Porque a Bíblia a gente sabe que prega o amor, né? A paciência, a bondade. E aí as pessoas não entendem isso e tá fazendo um desserviço pro reino de Deus. Mas a Bíblia mesmo já fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos que estão na luz. Né? Então, isso, e vem por essa situação aí. Tira mais um pouquinho dessa situação. Que os filhos das trevas realmente eles são muito mais prudentes. Tanto que tem hierarquia, né? Hierarquia. O diabo, o diabo viu tudo sendo criado, né? O diabo conhece a Bíblia melhor do que a gente. Então ele sabe como enganar, sabe as estratégias. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Fábio Porchat, aquele ator da Globo, que ele escreve aquela Porta dos Fundos, né? Que é um negócio de comédia. E ele falando assim que aqueles vídeos que eles fazem geram muita polêmica, eles falam de Jesus e tal, negócio de gay e tal. E ele fala, para eu fazer os episódios, eu leio a Bíblia. Eu já li a Bíblia todinha. E ele falando que, tem coisa lá que na Bíblia não fala quase nada sobre homossexualismo. Então, ele que não é crente, ele lê a Bíblia para poder fazer vídeos sobre zombando de Jesus. E o crente que é crente não lê a Bíblia. Como é que você, quando uma pessoa, ele falou, eu leio a Bíblia, como é que você vai argumentar com ele se você não lê? Você vai ficar calado, você vai passar vergonha. Porque você vai falar uma coisa e ele fala, não, eu li e não está escrito isso. Então, a gente falha muito nisso. A gente fala que é crente, a gente fala que crê em Deus, mas a gente não tem essa disciplina de ler a Bíblia e entender. Não conhece Deus. Não conhece. E qualquer forma de conhecer? Lendo a Bíblia, lendo a história, né, como tudo foi criado, a história do povo de Israel, como Jesus veio ao mundo. Então a gente tem que buscar esse conhecimento, senão o diabo ele vai nos envergonhar. Vamos lá. E aí depois dele falar, né, que a mãe dele era possuída lá pelos espíritos malignos, as pessoas que queriam não eram porque essas pessoas tinham a alma bem resolvida. E ele fala bem assim: o mundo físico pertence aos homens, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Salmos 115:16. O mundo espiritual pertence aos seres espirituais e eles são governados com Deus. Foi isso, esse círculo, né, que eu ilustrei aqui para vocês. Qualquer ser da dimensão espiritual que queira agir em nosso planeta precisa da nossa permissão. Eles sempre entrarão aqui através do ser humano e não podem entrar por outro meio, porque nós somos o dono do planeta. Esse fato faz com que toda ação do lado de lá precise de uma brecha aberta por nós. E estas são abertas de forma acidental ou proposital, através de alianças e rituais. É preciso entender que as alianças e os rituais constroem o direito, mas não a passagem. Essa tem que ser pela alma. Eu sigo uma pastora, que o nome dela é Tânia Teresa, e ela lida muito com libertação, né? E ela, nas pregações dela, ela ilustra muito a questão da ação demoníaca na nossa vida. Ela fala bem assim, que imagina uma varanda que tem um montão de lixo. E aí tem muita mosca. E aí você chega e vai expulsar as moscas vão sair. Só que se você não tirar o lixo, as moscas vão voltar. É assim com a gente. O diabo, ele vai agir na sua vida. Você tem poder pelo nome de Jesus de expulsar ele. Você vai falar, sai dele. É igual uma pessoa endemoniada, vamos supor. Chegou aqui uma pessoa endemoniada. Eu tenho autoridade para expulsar esse demônio. Eu vou falar, sai dela em nome de Jesus. Ele vai sair. Só que se ela não fechar a brecha, quando ela colocar o pé da igreja para fora, o diabo vai voltar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o lixo que está ali dentro da varanda e tirar esse lixo para que as moscas não voltem a pousar nesse lixo. Então a gente tem que fechar todas as brechas, tudo aquilo que atrai os demônios para que eles não voltem.
Porque senão ele vai voltar, a gente vai expulsar, ele vai voltar de novo, vai expulsar, ele vai voltar de novo. A gente vê isso muito, eu acho que, não sei se acontece, mas era antigamente, a gente ia nessas campanhas de libertações, né? Tipo, várias pessoas caíam endemoniadas e tal. E aí tinha pessoas que toda vez que recebia oração, tipo, era 7 dias de campanha, caía. O quê? O pastor expulsava, o demônio saía. Só que quando ela saía, voltava a fazer tudo que ela... Ah, o diabo voltava. E volta mais, né? Porque a Bíblia fala que volta mais 7. Então, assim, a pessoa não muda o estilo de vida, não muda o que está fazendo, não muda a prática de pecado, o diabo sempre vai voltar. E aí vai ficar dando trabalho para os outros aí. Não vai chegar a pessoa, vem cá, ficar sempre comigo, me explicar. Se você não mudar, você não vai ser liberta. Não vai, gente. Tem que mudar, tem que parar de pecar, tem que fechar as brechas, senão o diabo ele sempre vai voltar, porque o diabo é insistente. Ô bichinho insistente, misericórdia. Falar em fechar brecha e tal, aí semana passada eu tava falando dos meus pais e tal, e como não dói, beleza. Aí iniciei a semana lá no serviço, segunda-feira, aí o diabo já enviou. Aí, opa, o cliente veio lá na porta, eu falei pra menina, lá vem esse cliente, ele vai gritar, ele vai dar uns doidos, e ele já não tem, ele é doido, já tem algo assim dentro dele. Eu falei, prepara, e eu aqui, calma, na minha santidade. Menina, ele chegou na minha frente e começou falando baixinho, aí eu, igual ele. E tacou uns negócios na mesa, começou a falar alto comigo. Aí eu cruzei as pernas e fiquei calminha. Ele falou bem assim, tô te achando muito calma, uma pessoa que tá super estressada. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Eu grito, eu caio aqui? Não, é isso que eu tenho que fazer. Tipo assim, ele queria que eu... Queria que você evitasse, né? Batalha feita. Semana passada. Essa semana, que semana passada? Essa semana, que esse foi agora. Foi uma semana de opressão. Eu senti de todos os lados. Porque o inimigo sabe aonde pode me tocar. Aí eu chorei, não, mas lá na loja não. Em casa, veio tudo na minha mente. Porque, tipo assim, é ali que eu posso, vou mexer com ela. Mas falei, não, aqui você não tem gás, não. No vídeo você falou que os seus amigos falaram, ué, o que aconteceu? Porque assim, eu sou assim, toma lá, devolve aqui, tô nem aí. Eu era, não sou mais assim, eu era, não sou. Então, assim, ele sabe que é aí que ele pode mexer comigo, uma pessoa... Seu temperamento. Meu temperamento. Aí, eu vou até passei com seus melhores amigos. Aí os meninos viram que aquilo me mexeu comigo, porque eu fiquei chateada, sabe? Porque eu fico, ainda mais que eu não pude devolver tudo que eu queria para ele. Porque o meio de descarregar, a gente faz isso. Os meninos me deram um docinho, até vocês me deram um doce, aí eu fiquei... Aí vem as sensações, se tivesse minha mãe, alguém vai me defender. Aí eu falei, não é isso. Aí eu orei, falei, você não tem poder sobre minha vida, em nome de Jesus. Aí eu fui orando, mas eu senti uma opressão, eu juro, eu tava assim, ai Senhor, que desânimo. Não, aí eu, sabe, eu leio muito, eu tento entender tudo que vai falando aqui no curso, lá no trabalho, a gente lê também um livro sobre comportamentos, mentes humanas, isso ajuda muito, então eu entendo muito, assim, né, então isso me ajuda muito. Aí eu fui orando, mas eu senti, primeira vez que eu sinto isso, sempre eu me falar, as pessoas sentir uma opressão. Mas dessa vez eu senti. Você sente aquela energia pesada. Isso. Às vezes, é igual quando tem seminários por interior, no momento de despojar, que a gente vai abraçar as pessoas. Cara, toda vez, não é toda vez, mas a maioria das vezes que eu abraço a pessoa e oro, quando eu saio do abraço, eu saio carregada. Os meus braços, parece que eu peguei 100 toneladas, os meus braços ficam tipo que dormente, assim, eu sinto aquele peso. Eu falei, gente, que peso é esse? Mas por quê? Você tá orando pela pessoa e a opressão que tá nela, não que veio pra você, mas você sente por causa do mundo espiritual. E aí que mora comigo. Você tem que abraçar, você tem que ir preparado, porque se você tiver dado brecha, aquele peso que tá em você, que tá na pessoa, vai entrar em você. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Se você sabe que você não está em santidade, você não ore por alguém demoniado, sai correndo de lá, porque senão o diabo ele vai agir na sua vida e vai fazer pior do que fez na vida daquela pessoa. Nesse momento a gente tem que ter muita sabedoria. É igual tipo assim, chutar macumba. Você está em vida de santidade? Você tá com as brechas tudo fechado para você tocar naquilo ali? Gente, às vezes eu sei que eu tô em santidade e eu nem mexo. Não vou mexer na aqui. Pra que eu vou mexer com o diabo? Eu não, deixa ele lá. Eu faço assim, ó. Porque você tem que ter muita certeza de você. É igual a questão de... a Bíblia fala que tem demônio que sai com jejum e oração. A questão também da devorador.
Ali, igual a questão do dízimo, de ofertas, de você não ser liberal, né, nas ofertas, o diabo ele tem legalidade para agir na sua vida. Se você não entrega dízimo, se você entrega, não devolve. Se você, tipo, isso se chama avareza. Avareza é um pecado. Se você não devolve o dízimo, se você não oferta, se você não ajuda a pessoa que está passando necessidade, o diabo sabe que tem avareza no seu coração e ele tem legalidade para agir na sua vida. Então você tem que fechar essa brecha para que ele não tenha legalidade para agir. Mas acho que essa semana foi a semana tensa para todo mundo. Nossa, nem me Eu tomei uma queda no banheiro. Ó, eu fui fazer compra quarta-feira, voltei da compra. O Uber começou a xingar dentro do Uber. E aquele nome assim, pesado, desgraça. Se eu soubesse que era pra esse bairro aqui, eu não tinha nem vindo. Esses traficantes de. Aí, pra piorar a situação, o rapaz me colocou, parou na frente assim tinha um caminhão chegando para descarregar a cerveja. E a gente estava atrás. Só que dava para ele passar para poder me deixar mais à frente para poder descarregar minhas compras. O que o menino do tráfico fez? Botou a bicicleta e ficou parado. Tipo assim, aqui ninguém passa. Menina. Mas isso aí tem a ver com essa aula. Gente, olha aqui. Olha, eu falo. Gente, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Principalmente a área de libertação, vocês estão tendo conhecimento que vocês não tinham. Vocês, quando saírem daqui, vai sair com uma visão mudada. O diabo quer isso? Não quer. Ele quer que a gente permaneça na ignorância. Na minha casa, meu filho está passando mal desde sábado. Ele está passando mal. Aí essa noite meu esposo começou a passar mal, queimando de febre. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia, tá? Hoje eu nem fui trabalhar para cuidar deles. Então a gente vê que o diabo ele tenta de todos os lados para que a pessoa permaneça na ignorância. Entendeu? Então assim, normal. Continue orando, repreendendo. Quando você mandou no grupo, né, falou que hoje a aula era muito importante, né, e logo depois, né, não sei se foi hoje que você falou isso, mas um monte de gente começou a falar que não ia poder vir, aí eu pensei também, mas deve ser por causa disso. E talvez são as pessoas que mais precisam, né, porque a libertação, a cura interior é sarar, mas é libertação. Tem coisas, tem que querer ser liberto. Por mais que tem curso, igual a gente tá aprendendo aqui, mas eu já vi muitas pessoas igual. Você começou o curso hoje falando que é uma coisa, a gente vai se libertar aqui, vai ser curadas para no final ser libertas, né? Mas eu vejo pessoas que passam por esse processo todinho, é o que? Um ano todinho. E tipo, continua a mesma pessoa, tipo, fez o curso por fazer. Então, eu vejo que o nosso meio, não tô falando vocês, mas pessoas que acabam fazendo por emoção, né? E acaba que no final não tem aquele resultado que deveria ter. Mas é porque também não coloque o prático que aprende aqui. Não adianta nada. A Bíblia mesmo fala, a fé sem obras é morta. É a mesma coisa que você amar a Deus e falar, eu amo a Deus. Mas não segue os ensinamentos da Bíblia. Eu quero ser curado, eu estou no curso, eu aprendo o que eu devo fazer, mas chega lá fora eu não faço. Vai ser curado? Vai ser liberto? Não. Por quê? Você tem que ter ação, né? Você tem que aprender e colocar em prática. Você não coloca em prática, não adianta. Por falar em colocar em prática, a mãe de um amigo faleceu. Olha só, hein? O mundo espiritual é terrível. E aí ele tava sem ir lá na loja, aí hoje ele foi. Aí eu fui dar um abraço nele e tal. Aí falei com ele, aí ele falou as palavras que eu havia falado aqui. Porque ele falou assim, eu nem tô conseguindo orar. É como se ele estivesse com uma raiva de Deus, porque levou a mãe. A mãe fez uma cirurgia no pedra dos rins, normal, voltou pra casa, aí não tomou uma injeção de trombose, do nada a mulher morreu. Ou seja, não estava esperando, a mulher não ia morrer, nada. Então isso que acaba com a pessoa, a gente não tá esperando. Ele falou, Bia. Aí eu falei, aí eu conversei com ele, tudo que você falou pra mim, eu falei, a gente tem que viver o luto, né? Mas o luto não é pra sempre. Aí ele falou, por que ela que tinha que morrer? Caraca, eu me vi, juro. Eu falei as palavras que você falou pra ele, como se eu tivesse. Mas assim, eu entendi tudo, sabe? Eu precisava passar pra alguém também. Eu falei, eu também perdi meus pais. Eu imagino a sua dor, eu posso imaginar sim, porque eu também perdi. Mas aí eu falei, né, que Adão e Eva pecou, então abriu a porta do pecado.
Então, assim, a gente fica pensando realmente por que a mãe dele morreu, mas era pra acontecer, que vai passar esse momento, tem que viver esse mundo, que tem que viver, não precisa fingir que não existiu. Aí ele falou, não tô conseguindo orar, porque a gente acaba tomando parece que uma raiva, A né? gente briga muito com Deus. Por que, Senhor, você deixou? Mas eu fui falando pra ele de tudo que eu ouvi aqui. Aí eu entendo, sabe? É isso, a gente acaba se curando também e ajuda outras pessoas. Exatamente, Deus ele coloca uma pessoa com a mesma situação que a nossa, pra gente colocar em prática, tipo, o que a gente ouviu, é muito assim, o agir de Deus é tremendo mesmo. Vamos lá. Isso. Tá, eu vou pular, que fala bem assim. Cada tendência de ferida emocional atrai um tipo de espírito maligno. Quem pode ler pra mim? Já tá na outra página, tá? Cada tendência de ferida emocional atrai um tipo de espírito maligno. Pode dar continuidade. Cada tendência de ferida emocional atrai um tipo de espírito maligno. Por exemplo, há espíritos que são focados nas sensações relacionadas ao sexo. Esses demônios não se envolvem com o sexo como eles tentam nos fazer acreditar. Querem que acreditemos que o sexo é uma coisa nojenta, feia, que eles entram por ali. Na verdade, o sexo é tão sobrenatural que, quando feito da forma errada, deixa marcas muito profundas na alma. Essas marcas, como nojo de si mesmo, culpa mal direcionada, frustração, uma noção errada de sua identidade e do sexo, também atraem determinados demônios. Até aí. Gente, a questão sexual é muito séria, muito séria. Por quê? É igual que eu já falei. O sexo é uma ligação, é um pacto de sangue, né? Porque na troca dos fluidos corporais ali tem partículas de sangue, tanto que é gerado um bebê através do sexo. Então, espíritos podem ser trocados na hora do sexo. O sexo foi criado por Deus para ser feito dentro de uma aliança de casamento. Dentro do casamento é bênção, fora do casamento é maldição. Espíritos malignos podem passar de uma pessoa para outra através do sexo. Então, assim, um exemplo, uma pessoa que tem uma vida muito promíscua, né? Teve vários parceiros sexuais, ela pode ter vários espíritos dentro dela. Por quê? Através do sexo, naquela troca ali, os espíritos se conectam, né? A Bíblia fala, tornaram uma só carne. Então, tipo, a menina é toda certinha na igreja, ela se envolve com o rapaz e ela tem relação sexual. O espírito que tá nele vai ficar nela. Por que às vezes é tão difícil uma pessoa, por exemplo, termina e fica ligado com aquela pessoa, tem dificuldade de esquecer? Por quê? Houve uma troca ali. O espírito que estava na pessoa passou para outra. A Bíblia diz que quando o homem e a mulher se unem, né, dentro da aliança, a mulher que é crente e o homem que não é, o Espírito Santo que está na mulher pode santificar o marido. Olha o poder que o sexo tem. Então, se é feito dentro das leis de Deus, ele tem esse poder de a mulher santificar o marido e o marido santificar a esposa, porque o Espírito Santo passa para um. Só que fora, ele pode destruir. Tem uma pastora que eu sigo, o nome dela é Sara Shiva, ela trabalha muito com libertação. E ela tinha uma vida muito promíscua, né? Tinha vários parceiros sexuais e tal. E aí, quando ela entrou na igreja, os pastores dela fez uma sessão de libertação para ela. E nessa sessão, os pastores falaram bem assim, olha, você teve muitos parceiros sexuais e você precisa fazer um desligamento no mundo espiritual, porque o seu espírito se uniu ao deles. E aí ela começou a falar o nome das pessoas que ela se relacionou sexualmente. Ó, fulano, eu desligo ele no mundo espiritual. E a gente tem que fazer essa oração, a importância, você desligar no mundo espiritual. E aí ela foi falando, quando ela falou o nome de uma pessoa específica, é como se ela fosse possuída. E aí a pastora dela falou, é como se criasse uma rede. Tipo, o seu espírito teve ligação com todos os seus parceiros. Quando você renunciou, o espírito que estava nele veio para você automaticamente. Por quê? O espírito que estava nele, o espírito maligno, estava nela. E como ela renunciou, o demônio se manifestou. Então ela fez uma oração, os pastores expulsaram esse espírito, ela renunciou, ela falou, eu desligo essa ligação no mundo espiritual em nome de Jesus. E ela não conseguia se manter de pé por causa dessa ligação. Tipo, ela ficou na igreja durante 3 anos,
Só que ela caía na questão sexual, ela não conseguia se manter de pé por causa dessa ligação. Depois que ela fez essa oração de renúncia, ela fez esse desligamento no mundo espiritual, que o Espírito se manifestou e eles expulsaram, ela se manteve firme. Porque, como ela fez essa renúncia, ela fechou a brecha. Então ela começou do zero. É forte. Eu já ouvi falar isso. Então, Interessante isso. eu já ouvi falar, Bi, sobre isso, porque quando eu era da intercessão, então tinha algumas coisas que a gente buscava mais. E é igual, às vezes, a pessoa quando tem, vamos supor, algum demônio depressivo, vem pra pessoa. Vem pra pessoa. Sabe? Depressão, ansiedade, homicídio. Cara, tudo de ruim que tá na pessoa vai passar pra você através do sexo, porque você tá fazendo uma aliança de sangue com aquela pessoa. Eu já fui num encontro, só que nesse encontro, né, tem a parte pro desligamento, só que não de falar o nome de cada pessoa, mas é a parte assim de ter relacionamento fora do casamento. Aí você tem que passar, né, pelo circular, falando essas palavras de desligamento, renuncio. Isso já funciona ou você tem que falar realmente todo o nome da pessoa? Então, essa pastora fala bem assim, eu estou estudando para mais pra frente, tô orando para a gente fazer isso na igreja. Ela fala que não é bom você fazer sozinha, de preferência dentro da igreja, porque no caso dela, como o espírito maligno veio para ela, tinha pessoas com nível espiritual mais elevado que ela para expulsar esse demônio. Se você está sozinho em casa, é perigoso, porque você vai, né, caso o espírito vir sobre você, você vai estar sozinha. Então, o ideal é você procurar um líder espiritual, ter uma vida sem santidade, confessar, falar, eu tive vários parceiros, eu queria me confessar e tal, renunciar, para que essa pessoa te auxilie, caso aconteça alguma coisa. O ideal não é você fazer sozinha, mas ela fala que tem que falar, tipo, falar o nome, fazer uma oração e falar. Até a questão espíritos, um exemplo, porque Deus, ele é um Deus geracional, ele sempre relaciona de forma. Um exemplo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As promessas que ele fez a Abraão, ele cumpriu só na vida de Jacó. Através de Jacó gerou as 12 tribos de Israel, que foi quando se cumpriu a promessa que ele fez a Abraão, que Abraão seria uma grande nação. E as maldições também são geracionais. Por exemplo, os meus avós, igual a mãe do meu pai, eles eram espíritas. E eu também tenho que fazer uma oração meio que pedindo perdão pelo pecado de espiritismo que eles fizeram. Por quê? Senão isso pode cair sobre mim e sobre os meus filhos, entendeu? Então eu já fiz essa oração, Senhor. Eles não se arrependeram, mas eu, sendo da geração deles, sendo o mesmo sangue que eles, olha, eu peço perdão pelo que os meus avós praticaram, pecado de idolatria, de espiritismo, né, de relacionamento com demônios, para que isso seja quebrado, para que isso não passe de geração em geração. Então é importante, sim, a gente fazer essa oração, mas não façam sozinhos, não ser muito perigoso, para quebrar essa maldição. É igual, porque que quem sofreu abuso tem que confessar, tem que falar. Porque o diabo, ele quer que a gente fique na ignorância e ele vai se alimentar desse abuso, né? Porque a pessoa se sente culpada, a culpa foi minha. Às vezes tem nojo do sexo, né? Porque foi abusado na infância. Não consegue ter uma vida sexual saudável com o esposo, com a esposa. Então você tem que procurar alguém com nível espiritual mais que você. Falar, olha, você tem que colocar pra fora. Porque enquanto você não coloca pra fora, o diabo se alimenta disso. Ele vai colocar trauma, medo, ansiedade na sua alma. Então tem que falar, tem que fazer uma oração, né, confessando, para que o diabo não tenha legalidade nisso. Porque a intenção dele é que a gente viva na ignorância, que a gente não alcance conhecimento. Então tem que falar, tem que colocar para fora. E aí ele fala, né, que todo demônio, tipo assim, os espíritos malignos agem em cada área. Tem o demônio do sexo, que a gente acabou de falar, da mentira, né? Às vezes a pessoa é um pilantra, só sabe enganar. Por quê? Ele dá brecha nessa área. Então o diabo vai agir na vida dele, compra e não paga, mente para os outros, só vive enganando os outros. Ele tem que se arrepender, pedir perdão, porque tem um diabo específico que age na vida dele. O diabo do vício de bebida, a gente vê assim, Zé Pilintra e tal.
Esse é um demônio específico. Então, cada demônio age em uma área específica. Drogas, bebidas, sexo, enganar os outros. Cada demônio tem uma área que age de acordo com a brecha que você deu. Vamos lá. Aí eu já virei a página, aí tem que parar. Se a ação demoníaca se aproveita das brechas da alma, quando pensamos em cura interior, também temos que pensar em mandar demônios saírem. Mas para isso, será preciso admitir que eles podem entrar. Mas crente tem demônio? Foi a pergunta que eu falei para vocês no início. Tem, a gente sabe que tem. Uma das mentalidades mais enganosas que a nossa cultura evangélica criou é usar Deus como ferramenta de controle, chamando isso de fé. Uma das formas de fazer tal controle é estabelecer o seguinte padrão de pensamento: se estou do lado de Deus, nada de mal me acontecerá. Contudo, na verdade, Deus nunca disse isso. Isso é uma mentalidade errada que a gente tem. Quando a gente entra na igreja, a gente pensa que a nossa vida vai se transformar num conto de fadas, que a gente não vai ter provação. Aí tem gente que até sai da igreja por causa disso. Pô, eu entrei na igreja e minha vida piorou. Não, Deus ele nunca falou que não teria nada. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas sente do bom ânimo que eu venci o mundo. É igual quando aquele Salmo 91, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você vai andar pelo vale da sombra da morte. Só que o Senhor vai estar contigo, né? Você vai passar por provações. É lícito que isso aconteça por causa do pecado, por causa das ações de demônios. Só que qual que foi a promessa de Deus para a nossa vida? Que Ele vai estar do nosso lado. Ele vai estar nos sustentando, que Ele vai estar ali nos dando força, né, para aguentar as tribulações. E aí fala, Deus diz, eis que estou contigo, não temas. E isso é verdade. No Salmo 91, Deus fez muitas promessas de proteção, finalizou dizendo, na sua angústia estarei com ele. Então vai ter angústia. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar lá. Então vai ter que andar no vale da sombra da morte. É um engano da alma querer construir uma sensação de que nada vai dar errado, ao invés de construir a crença de que Deus estará comigo e por isso mesmo que algo der errado, no final tudo dará certo. Seja lá o que for que aparecer, Ele estará presente, pois Ele não prometeu que não haveria doença, mas prometeu curar e resolver de outra forma e disse que estaria conosco. Isso entra a questão da morte, né? A gente pensa que só porque a gente é crente ninguém vai morrer, né, da gente. Vai morrer sim, né? É humano, né? O pecado entrou no mundo, é lícito que haja morte, haja doença, haja decepções. Só que a promessa do Senhor, que apesar da morte, apesar do luto, Ele vai estar com a gente, vai estar nos consolando, vai estar. Porque a gente só vai ter todas as dores sanadas no céu. No céu, né, não haverá dor, não haverá doença, não haverá nada. Quando a gente morrer e for pra glória, aí lá não vai ter nada. Então lá a gente pode esperar tudo, mas enquanto a gente estiver aqui na terra, vai ter dor, não tem jeito. Você vai saber. Aí eu já pulei o parágrafo lá pra baixo. Na questão dos espíritos malignos operando, a coisa mais importante a entender é que o Novo Testamento inteiro nos ensina como devemos lidar com eles. Jesus disse, em meu nome eles expulsarão demônios. Se ele falou isso, então significa que vai ter demônio para expulsar. Você até pode dizer que não, mas essa fala se referia aos ímpios e que eles é que têm espíritos malignos. Contudo, o Novo Testamento, na verdade, a Bíblia inteira foi escrita para crentes e não para ímpios. Então, quando o crente lê que Jesus disse isso, deve entender que se encontrar algum demônio, seja onde for, deve expulsá-los. Na carta de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 20, Paulo nos ensinou a usar ferramentas para derrotar os principados e potestades, hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Então, se temos de enfrentá-los como soldados, isso significa que eles vão guerrear contra nós. No Novo Testamento, em quase todas as epístolas, tem alguma recomendação como cuidado para o diabo não entrar, vigia que o demônio está ali. Nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Significa então que isso pode acontecer. Só se dirá a alguém, tome cuidado quando for voar, se a pessoa puder alçar voo, pois não dá uma recomendação sobre algo que não pode acontecer. Então, gente, vão ter diabos, vão ter espíritos malignos, a gente tem que expulsar. O Senhor nos dá autoridade no nome dele.
tem que ter autoridade para expulsar, seja na sua vida, seja na vida do próximo. Só que a gente tem que estar munido, tem que estar com a alma bem resolvida para que ele saia, né? E ele não volte mais. E ele não volte para nós. Então, assim, vai ter espírito maligno te perturbando, sim, né? Através de setas malignas. Às vezes surge aquele pensamento ali. Tem quando surge um pensamento do nada, tipo um pensamento ruim. Cara, é o diabo. Ele tá querendo te oprimir. Então você tem que falar, sai daqui da minha mente em nome de Jesus. Às vezes você tá com uma tristeza, você não sabe da onde, um desânimo e tal. Você fala, não, tá repreendido em nome de Jesus. Você tem autoridade para expulsar no nome de Jesus. Mas você também tem que fechar as brechas para que o diabo não entre na sua vida, né? Que faça morar. Aí deixa eu falar um desenho rapidinho, que eu falei que essa semana foi tensa, né? Meu aniversário é terça-feira. Aí eu tive um sonho de madrugada, nem sei que dia, gente, tá? Isso tudo foi essa semana. Eu tive um sonho que a melhor amiga do meu esposo tinha ido na cachoeira com ele levava uma menina, mas não me contava, era segredo. Ela chegou lá na loja, nesse mesmo dia, eu contei pra menina, eu gosto de contar pra pessoa falar assim inventou, não, conto pra, né, saber. Ela chegou lá na loja e falou assim, trouxe um presente pra você. Trouxe um presente pra você. Mas a pessoa não quer que eu conte quem foi. Eu falei, misericórdia, eu falei, ó, o sonho, era um segredo. Aí eu comecei a coisar. Aí ficou, conto, misericórdia, quem foi. Porque o meu marido ou alguém, ela. Você brigou com alguém essa semana? Não, foi uma amiga minha querendo pedir desculpa porque eu perdoei ela, enfim. Tá. O dia que eu pude, o meu marido comprou a sandália, mandou ela me entregar. Falou que não era pra contar. Olha o inimigo agindo. Aí eu postei no Instagram, ela falou assim, posta, me marca. Vai que a pessoa aparece e te fala. É bem maneiro. Eu postei, peguei minha sandália. Aí ele veio no WhatsApp, já era tipo 10 horas. Mano, ganhou uma sandália, né? Aí eu esperando. Falei, aham. Aí ele, tá vendo? Aí a pessoa, isso que dá ser simpática, sabe de todo mundo. Falei, olha só, eu não vou dar legalidade pro inimigo. Sabe o que eu vou fazer? Isso é um presente ou uma macumba. Não é possível, porque... Aí eu fui nela, quando ele mandou isso, eu falei, me fala quem foi, porque o negócio já começou. E eu não quero essa guerra. Foi ele, mas eu falei, então tá. Foi ele, então eu já sei. Aí eu falei pra ele, eu não vou... sem saber que eu sabia, eu falei, eu não vou dar legalidade. Ele meio que tava te testando. Testando. Olha só, eu falei, eu não vou dar legalidade pra Satanás entrar na minha vida. Sabe o que eu vou fazer com essa sandália? Devolver. Pronto. Falei pra ele. Aí no outro dia, aí eu fui dormir. Fingi que fui dormir e acabou. No outro dia, aí eu não conversei com ele, ele falou, não, pode ficar com a sandália, foi eu que te dei. Desse jeito. Gente. Ele, não, tava te testando, mas como você falou que ia devolver, mas olha o inimigo, tipo, querendo arrumar uma briga. Só que eu já tinha sonhado de madrugada. Deus, sabe, preparou tudo, eu falei, isso é... Porque dependendo da sua resposta, ele já ia, né, tipo, criar uma... Gente, criar uma situação, isso é coisa de maluco. O inimigo, eu falei, não, essa semana foi assim, foi surreal, gente. Isso mesmo. E aí, vamos lá. Aqui ele vai falar de essa questão de que crente não pode ter espírito. Mas aí ele vai explicar aonde que o diabo, qual que é a diferença quando o diabo toca na vida de quem é crente e da vida de quem não é. Aí ele fala bem assim, aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Isso é um versículo da Bíblia. Como vou explicar isso à luz de todo o resto? Uma regra básica de hermenêutica é que a Bíblia não pode se contradizer. A interpretação de um texto tem que se harmonizar com todo o restante das escrituras, senão está errada. Ao interpretarmos esse texto, dizendo que os demônios não podem chegar perto de nós, estaremos ignorando todo o resto do Novo Testamento que fala deles, porque todos os outros textos têm que estar errados para que esse esteja certo. Como as outras passagens bíblicas que falam sobre demônios no Novo Testamento estão em maior quantidade, é mais inteligente harmonizarmos esse texto com os outros. Fica mais fácil entendermos o que João está dizendo quando compreendemos a premissa que já estabelecemos anteriormente. Sou um espírito, tenho uma alma e moro em um corpo. Estou certo que nasci de Deus, o que significa que meu espírito foi implantado no DNA de Deus através do novo nascimento. E aí, o que ele quer dizer com isso? A pessoa que é crente, ela nasceu de novo, o espírito dela nasceu de novo. Quando ela aceitou Jesus, ela começa a possuir o DNA de Deus. Então, o diabo não pode tocar no espírito dela. Quando ele fala assim, aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não toca. Quem é crente
Não é que o diabo ele não vai tocar na sua vida, ele não vai tocar no seu espírito. Ele não vai, substituir o seu espírito pelo espírito dele. O que ele pode fazer é te oprimir, né? Lançar setas na sua mente, pensamentos, palavras e tal. Ele não vai conseguir possuir o seu corpo, né? A não ser que você não aceitou Jesus verdadeiramente, porque, né, às vezes a pessoa levanta a mão, mas ela, no coração dela, não aceitou Jesus. Aquela pessoa que aceitou Jesus verdadeiramente, o diabo não pode tocar no espírito dela. Ele vai tocar na carne e na alma, se der brecha. Uma pessoa que não aceitou Jesus, que não nasceu de novo, ele tem autoridade para tocar no espírito. Ele pode possuir o corpo dela e quem comanda ele não é o espírito dela, porque o espírito dela não nasceu de novo. Quem vai comandar é o demônio. Então, o demônio ele tem poder de tomar o corpo daquela pessoa. Então, toda vez que vocês ouvirem esse versículo, aquele que é nascido de Deus vence o mundo maligno, não lhe toca, entendam que ele não pode tocar no espírito de vocês, mas na alma e no corpo, se vocês derem legalidade, pode tocar sim. Aí ele fala, o novo nascimento é um fenômeno espiritual e não emocional ou físico. A prova disso é que Paulo disse que para aquele que nasceu de novo, todas as coisas se fizeram novas. Tanto que, aí ele fala, né? Quando, já virei, gente, estou resumindo, já é 9 horas, sabe? Mas está acabando, que é a última página. E aí ele fala bem assim, quando João falou que o maligno não toca naquele que nasceu de novo, ele estava falando do seu espírito. A vantagem é que os níveis de ataque dos demônios se restringem ao corpo e à alma. Esse nível de ataque não pode chegar ao espírito, porque o espírito de alguém que nasceu de novo está selado e cheio de energia espiritual, divina, a qual o demônio não consegue suportar. No entanto, no nível corpo e alma, infelizmente, se a brecha estiver aberta, ele toca. Na prática, o que muda é o grau de endemoniamento. Porque a pessoa que não tem o DNA de Deus no seu espírito, ou seja, que ainda não nasceu de novo, pode ser possuída por um demônio no espírito, na alma e no corpo. Essa possessão completa faz com que o demônio possa apagar completamente a mente da pessoa e usá-la como um todo. Para isso, é preciso que ela tenha aberto o portal certo. Em uma pessoa que nasceu de novo, o demônio não pode ter o controle completo. Então, se isso acontecer, o grau de endemoniamento é menor. Já viram essas pessoas relatos, né, de pessoas que ficaram endemoniadas que não lembram depois que aconteceu? Sim. Por quê? O demônio que assumiu. Certo tempo, acho que foi ano passado, eu tinha uma aluna e ela não conseguiu concluir o curso, ela era muito inconstante. Ela tinha questões também de muito promíscua a vida, fazia sexo com vários homens, bebidas e tal. Aí ela contando, nossa, essa noite eu saí de casa, eu só lembro que eu saí, mas eu não sei como que eu cheguei. E aí eu tava passando na rua, a moça da banquinha de bebida falou que eu vim aqui, comprei bebida, passei meu cartão, só que eu não lembro nada disso. Aí eu assim, eu sei que eu não lembro. Que não era ela, era o diabo. E ela só lembra que ela saiu e chegou em casa. E ela acordou no monte dela. Como é que eu vim parar aqui? Então assim, o nível de brecha dela estava tão grande que o diabo estava assumindo o corpo dela e estava fazendo as coisas por ela. Tipo assim, gente, como que a pessoa, e acha normal, tipo assim, contando na maior normalidade. Como assim? Igual quem é do candomblé também, essas pessoas eles incorporam e depois eles não lembram o que aconteceu. É igual a questão da pessoa quando é batizada com o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Se a pessoa caiu e falou que foi o Espírito Santo e não lembra de nada, não foi o Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa, né, cai no poder e aí ela se levanta, ai, o que aconteceu? Não lembrei de nada. Não, aí não é o Espírito. Porque o Espírito Santo não tira a consciência da pessoa. Você vai ser batizado com o Espírito, a não ser quando, tipo assim, for um arrebatamento extremo e tal. Mas geralmente quando o Espírito Santo entra, ele não tira a consciência. Porque o Espírito é sujeito a profeta. Então você pode rodar no manto e tal, só que você vai se lembrar. Quando a pessoa cai lá, ai, o que aconteceu? Onde que eu tô? Não tô lembrando de nada. Aí não é o Espírito Santo não. Infelizmente é o diabo que roubou a consciência dela. E aí tem que ter cuidado. Nesse ponto, último parágrafo. Nesse ponto, quero interpretar com vocês Marcos 16, 16 e 17, quando Jesus diz:
Em meu nome vocês vão expelir demônios. Ele não quis dizer expulsar demônios somente quando entrar na igreja uma pessoa endemoniada. Às vezes, eles têm que ser expulsos da nossa mente. Se o demônio estiver nos atacando, podemos simplesmente dizer: filho do inferno, sai da minha vida. Às vezes o demônio entra e não sabemos como entrou, mas se entrou, sabemos como fazer para que saia, exercendo nossa autoridade em nome de Jesus. Mais importante do que entender como os demônios agem é entender como Deus age. Se dermos a ordem em nome de Jesus, o demônio vai sair. Não devemos construir um sentimento de falsa segurança, mas ter a certeza de que, se andarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco e venceremos em nome dele. A cura interior é o sarar, mas também é o libertar de Deus para a nossa alma ferida. Amém? Então a gente aprendeu aí o que é o sarar e a gente aprendeu o que é o libertar. E o libertar o buraco é mais embaixo. A gente tem que ficar ligado aí para o diabo não entrar na nossa vida e ter legalidade. Amém? Amém. Tem que falar alguma coisa? A gente já falou. Tudo. Agora vocês pegam tudo que vocês aprenderam aqui. Fica lá. Manda o diabo fugir da casa de vocês, da mente de vocês. Quando começar a ouvir aquela voz ali, ó, tá repreendido em nome de Jesus, vai embora. Fecha todas as brechas, porque nós temos autoridade no nome do Senhor. Quando a gente fala o nome de Jesus, é como se a gente tivesse uma procuração, né? No nome de, tem quando a pessoa é capacitada e ela designa outra pessoa para ter a procuração dela, para resolver, é como se Jesus nos desse essa procuração. A gente tivesse assinado quando aceitou a Ele. Então nós temos a procuração de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, o diabo ele tem que sair. Mas aí a gente tem que se examinar para não ter brecha, para que ele possa voltar. Né? Para que ele volte para o inferno e não retorne mais a nos perturbar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa aula. Obrigado, Espírito Santo. Te agradeço pela vida das suas filhas, que mesmo diante das lutas, das provações, mesmo diante dos ataques, elas tiveram disciplina e estiveram aqui, Pai. Que tudo que foi falado aqui possa ser fixado na mente delas, no coração delas, e que elas possam usar isso como ferramenta, Deus, para vencer o inferno, para colocar o diabo para correr, que elas possam fechar, Deus, todas as brechas que permitem que o inimigo entre na vida delas, Pai. Abençoa todas aquelas que não conseguiram vir, que seu Espírito Santo as alcance, que todo o espírito maligno que estiver agindo na mente, na casa, que eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Complete em nós, Deus, o teu sarar, o teu libertar, Pai. Porque a nossa vida é para louvar o teu santo nome. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Até semana que vem.